Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. Mais uma vez, um novo programa cujo tema principal é a educação que transforma. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, alguém que escreve para criança, é educadora, é a Mayla Ácola. Ela é pedagoga e tem um trabalho voltado para as crianças de 4 a 10 anos nas escolas estaduais de São Paulo. E ela também é pós-graduada em neuroeducação. E tem muita coisa para contar para a gente aqui, principalmente nas questões literárias. Aos 12 anos, a Mayla escreveu seu primeiro livro. E ela, mais do que ninguém, vai nos contar um pouco sobre essa faceta já desde criança, tá bom? Mayla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade aí para falar um pouco das suas habilidades, né? Porque são várias, né? A Mayla é formada pela Faculdade Paulista de Artes e ela tem uma grande experiência porque, além de tudo, é mãe de 2 garotos, um de 4, o Bernardo, e o Murilo de 10. Então, ela fala com conhecimento de causa, né? E agora você tem aí uma oportunidade para nos mostrar o que é ser a escritora vivenciando os filhos e as crianças nas escolas. Bom, primeiramente, Ricardo, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar Ah, aqui com vocês nós é que na agradecemos. TV Pensamentos Mágicos. Estou muito grata, muito feliz. Como você disse, né, sou escritora, tenho 2 livros infantis publicados. Esse livro aí que eu escrevi aos 12 anos, ele não foi publicado. É, sou, Mas você tem ainda ele na cabeça, ele se perdeu? Não tem ele, jeito de ele se publicar? perdeu fisicamente, mas ele tá na minha Ah, cabeça. que bom. A história tá aqui ainda. Então, dentro da área da educação, eu me formei como professora de arte, me formei como atriz também, fiz pedagogia, depois fiz a pós-graduação em neuroeducação, e percebendo que meu universo era esse, de arte, de criança, juntamente com uma colega minha, nós criamos ainda um canal de contação de história no YouTube, que é o Blá Blá Blart. Isso que eu ia te falar. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, esse projeto partiu assim de uma necessidade que a gente viu, que nós, como professoras de arte, a gente não achava conteúdo de arte para criança, era um conteúdo de Sim. arte para o público adulto, público diverso. E aí a Silmara, que é essa minha parceira, minha amiga, ela falou: se a gente criasse um canal, né? Você é boa assim para contar história, você é toda Como é mesmo o descontraída. nome do canal? Blá blá blart. Blá, 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 Isso, arte. blá blá, que a gente fala muito de É arte. arte de arte. Isso. A Silmara Nogueira. E aí ela falou isso, mas a gente não estava nem pensando como seria essa loucura que viveríamos, né, na pandemia. Então esse projeto ficou guardadinho ali, né? Ela deu a ideia, eu gostei, mas ficou guardado. E aí durante a pandemia a gente viu a possibilidade de tocar esse projeto aí, de colocar ele para fora do que a gente estava sentindo. E deu super certo. Hoje a gente tem já vários inscritos no canal. É um canal que a gente vê que está fazendo sucesso, mas é um sucesso de alcançar as crianças com a nossa arte. E com a arte de diversos artistas, a gente conta de artistas plásticos, poetas, compositores. Fala sobre a literatura infantil. Sim, contamos sobre livros infantis também, a A historinha que literatura eu vou contar diversa, hoje porque é é uma historinha importante, né, para as muito crianças especial pra mim. terem um conteúdo de qualidade. Sim. Mayla, a Mayla, ela escreveu 2 livros, fora esse que ela acabou perdendo. Mas um dia, né, você vai colocar ele Vou. novamente eu vou mostrar para vocês a capa do livro, né? A Mayla escreveu esse, que é A Menina que Sibilava, Isso. e O Reino das Cores, que é outra obra bem interessante. A ilustração é do marido dela, hein? E aí eu comecei a olhar, porque eu vi aqui o nome dele, Diego Ácola. Eu falei, caramba, é irmão? Não, é marido. Ele é ilustrador. E é um belo ilustrador, né? São ilustrações bem, bem significantes. E
E essa experiência como autora, Mayla, o que te inspirou a escrever para a criança? É Então, lógico que você, sendo educadora, professora, isso já era uma grande facilidade. Mas você poderia escrever outro tipo de coisa, sim. ser um Então, na romancista. verdade, eu sempre gostei muito de contar história para as crianças. Como professora de arte, eu trabalho muito teatro também. Então, eu Certo. contava história, fazia eles atuarem, e era uma prática minha. Sim. E eu tinha essa prática e eu não percebia que eu tinha essa prática. Quando que eu percebi? Quando a minha coordenadora foi assistir uma aula minha, e durante essa minha aula, eu inventei uma história, que eu sempre Sim. contava a mesma história para as crianças, quando eu ia ensinar sobre o estudo das tintas, das cores. Então eu Ah, contava para por as isso o Reino crianças das Cores nesse isso. primeiro. Esse é o primeiro Esse é livro? o primeiro livro, O Reino Ah, das Cores. Para as crianças entenderem como são as cores primárias, quais são e as secundárias. Então, eu inventei uma historinha na minha cabeça que toda vez que eu chegava nesse ponto, que eu precisava explicar, eu contava essa historinha. E aí a coordenadora, ela foi assistir a aula e depois ela falou para mim, olha, gostei da aula, achei bacana tal, mas eu não achei a história que você contou na internet, né? Que eu preciso relatar aqui e tal. Eu falei, você não achou, nem vai achar, porque eu inventei, é da minha ah, cabeça. sim, E aí, ela que deu essa sacada assim em mim, sim, sabe? E aí eu fui e escrevi. E sim. aí eu escrevi, gostei, achei que ficou bacana. Eu falei, mas será que mais alguém vai gostar? Porque às vezes Ah, a gente escreve e gosta, é, mas tem que ver se mais alguém gosta, né? é verdade, E verdade. aí eu mostrei para mais algumas pessoas, as pessoas falaram, não, acho que tem Tem tudo sentido, a é ver. legal, tal. E é um livro que através das cores eu mostro para as crianças que todos nós somos iguais, apesar de sermos diferentes e termos as As nossas cores. particularidades, nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Sim, E sim, eu mostrei verdade. isso através das cores. É verdade. E é da editora Hércules. Isso. Porque, inclusive, a editora Hércules é de uma amiga nossa, né, que é a Rosa, grande amiga, e ela é uma pessoa muito participativa da educação. E tá de parabéns, viu, Mayla? Agora, quando você escreve para criança, é lógico que você busca a educação como base de tudo, né? A educação por igualdade, né? Como você Uhum. falou, através das cores, você mostra que todos nós somos iguais. E, e aí me faz lembrar que a gente está falando sobre educação, e a educação, não a educação do ponto de vista da escola, né, propriamente dita, né, da educação escolar, de matemática, português, inglês, a cultura escolar, mas da educação por princípio, a educação por ética, por consciência. Dentro dessa temática consciencial, vamos chamar assim, a literatura mostra para a criança esse aspecto de transformação. Você acha que, por exemplo, nas escolas, de um modo geral, seja ela particular, seja ela pública, não importa, a educação tem avançado nesse sentido da educação por consciência, por ética? De um modo geral, há uma preocupação? Então, eu acredito que nós já evoluímos muito nessa área da educação ao longo desses anos, né? A gente evoluiu bastante, haja vista como era antigamente as escolas, né? Hoje a gente vê que nós recebemos um público bem diferenciado, é um público que tem crianças que elas já vêm com uma bagagem de casa, às vezes essa bagagem é negativa, às vezes essa bagagem é positiva. A gente tem relatos de alunos na nossa escola mesmo, e por aí em outras escolas, de crianças que são vítimas de maus tratos em casa, que durante a gestação a mãe usou drogas, bebia. Então essa criança ela tem uma dificuldade no aprendizado, ela vai chegar na escola pensando, de repente, em consumir um lanche, uma merenda que ela não tem em casa. Então, de repente, o objetivo dela na escola é outro do que as outras crianças. Mas a gente também tem aquelas crianças que chegam na escola, que os pais são super presentes, são participativos, que estão ali, o que você precisar, você chama aquela comunidade para dentro da escola e a comunidade vem. Então, a gente tem essa diversidade ainda. Então, a educação não pode ser só a educação só da escola com Sim, o com aluno, certeza. e sim a escola com o aluno, com a comunidade, né? Pais, E a mestres, família. Uhum. envolvendo todo mundo, né? Que é justamente um dos princípios dos pensamentos mágicos, do programa educacional Pensamentos Mágicos,
mágicos é justamente mostrar que a educação, ela vai para a criança, transforma a criança, mas ela precisa desse respaldo de educadores e pais. Sim. E aí, Senão, como que a gente tem esse respaldo? Como que a gente sabe disso? A gente só sabe se for uma via de mão dupla. Se for uma via de mão única, a gente não fica sabendo, a gente não tem a resposta. tem que ter o Tem que retorno ter esse retorno. Então, por isso que assim, a gente preza muito escola, aluno, comunidade, família. E a gente tem que trazer eles Sim. pra gente. A gente tem que entender o que está acontecendo com aquela criança, Certo. como que é essa criança dentro de casa, conhecer os pais, porque quando você conhece o convívio da criança, você diferente. até lida diferente com a criança. É. Você sabe a forma que você vai tratar com aquela situação, você não vai tratar igual uma outra criança, por exemplo. Então, é muito importante você ter a comunidade, a família dentro da escola. E Mayla, por exemplo, você como escritora de livro infantil, você observa também a aceitação, ela assimila esse processo através da literatura, e a sua, ela logicamente trata dessas situações que você traz, né, que é justamente buscar a atenção da criança para que ela observe a igualdade de, de existência, né? Eu existo, você existe, somos iguais e precisamos dessa igualdade para que a gente possa evoluir. No seu livro está dizendo isso. Uhum. A Turma dos Pensamentos Mágicos você já conhece. Essa proposta da literatura, As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, que traz, é uma série, o primeiro da série trata do bullying, isso que você estava comentando agora. Já que você comentou, eu queria que você me falasse, quando você viu As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, o que te chamou a atenção? Então, na verdade, eu trabalho numa escola que é uma escola do estado. Então, as crianças são crianças que não têm, de repente, uma condição muito boa como de escolas particulares, por exemplo. Certo. Então, são crianças muito carentes. E a gente tem dentro da escola um projeto de socioemocional, que a gente trabalha com as emoções das crianças, ensina elas a lidarem com essas emoções, se expressarem. Quando eu peguei os pensamentos mágicos que eu olhei, eu falei, meu, tem tudo a ver, porque ele ensina para a criança como ela lidar com aquele sentimento, com aquelas emoções. Porque a criança, às vezes, não é que, assim, ela é muito imatura, é de idade, não é de cultura, é de carinho, é de afeto, sabe? Então, assim, a criança não sabe lidar. E os pensamentos mágicos, ele faz com que a criança perceba, assim, sem ela se preocupar que ela tem que aprender aquilo, ela vai aprender naturalmente. Sim. A se expressar, a lidar com as emoções, e principalmente no caso do bullying, né? Sim, que é o mostra como resolver aquela situação. Então, eu achei muito importante, é muito legal. Que é possível, o garoto ele se encontra ali numa situação difícil, né? Sim. Não é uma situação fácil. E para uma criança, imagina, assim, às vezes nós adultos, a gente não sabe como sair de uma situação, imagina uma criança, que a criança se sente perdida ali no meio, às vezes ela tem vergonha de contar para alguém, ela tem medo de contar e ela ser mais hostilizada ainda, então ela guarda aquilo para ela, e isso é uma forma de fazer as crianças entenderem que elas não estão sozinhas, sabe, que tem várias coisas ali ajudando, que elas podem contar, que elas podem desabafar, exteriorizar esse sentimento. Agora, uma coisa que também eu queria que você falasse para a gente, eu quero te explorar, porque você é uma professora, está ali diretamente com as crianças, vivendo o problema da criança, ou os questionamentos, as alegrias, né? E, por exemplo, esses 7 princípios que os sete seres da Turma dos Pensamentos Mágicos, dentro de uma sala de aula, como você vê eles trabalhando, né? O respeito, a família, a amizade, né? Porque... Nossa, olha, você sabe que esse livro seu é um livro que dá para ser muito explorado em sala de aula, mas muito mesmo. Então, até eu que me ofereci para contar a historinha no canal lá do Blá Blá Blart, porque eu acho que vai agregar muito. Sim, então, assim, dá pra gente trabalhar, além de trabalhar os valores com as crianças, trabalhar o sentimento, né, como eles se sentem, e falar, porque tem criança que não consegue falar verbalmente, então ele pode falar de outra forma, ele pode falar através de desenho,
ele pode falar através de uma contação, né? Fazer alguma contação de história que não seja ele o personagem, Sim, mas você sim. sabe que ele está contando dele. Então, esse livro dá para a gente explorar várias coisas no âmbito escolar mesmo. Sim, sim. E isso é legal porque também é um suporte para os professores, né? Sim, com certeza. Agora, Mayla, dentro desse contexto da escola, né, da sala de aula, quantos alunos tem na sua sala? Olha, antes da pandemia, nós estávamos com 33 alunos Certo, dentro da sala. certo. Agora você está fazendo remoto? Estamos remoto e parcialmente presencial. Ah, tá. Mas na época que estava presencial, teve experiências assim que você viveu, vivenciou, da criança ter esse bloqueio e às vezes falar para você um processo assim triste do bullying? Olha, teve vários casos, na verdade. Não só de bullying, como de outras coisas que aconteceram e as crianças viram em mim um meio para chegar em um fim, digamos assim, né? Um caso específico que eu posso relatar é de uma menina, né? Primeiro ano, eles são bem novinhos ainda, né? Sim. No primeiro ano, ela ficava bem quietinha, assim, afastada na hora das atividades, Você na hora do lanche. percebeu isso? Então, a gente percebia, mas achava que era dela, assim, sabe? Tipo, ela é tímida, ela não conversa. Porque como era primeiro aninho, acabou de chegar. Que nós Sei. atendemos do primeiro ano. Então, assim, você não sabe ainda, não conhece a criança, não sabe como ela é. E aí, prestando atenção, eu comecei a ver que na hora do recreio deles, porque a gente também ficava com eles na hora do recreio e do almoço. Na hora do recreio, alguns meninos passavam por ela, davam umas puxadas nela. Mas na sua presença? Sim, mas assim, correndo, sabe? Não assim, esperava ir lá e Sim, sim. assim, bem rápido. Provocando. E aí, num determinado momento, eu chamei ela e comecei a conversar. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Você queria falar pra pro? Você sabe que você pode falar, né, tal. E ela não falava de jeito nenhum. Até que um dia, sem eu perguntar, ela veio. Aí ela veio e ela já veio chorando. Aí ela falou que os meninos, eles pegavam o lanche dela. Então, ela não queria mais trazer lanche, ela não queria mais vir para a escola, porque toda vez que ela ia e levava alguma coisa, que ela sempre levava uma coisinha diferente, os meninos iam lá e pegavam o lanche dela. Então, assim, você vê, ela é primeiro ano, o quê? 6, 5 anos, que é a hora que eles entram. Então, assim, ela não tinha essa maturidade suficiente não de idade, mas de pensar, falar assim, não, se eu contar para alguém, eles vão resolver e eles não vão mais pegar meu lanche. Sim. Você entendeu? Então, assim, precisei fazer um trabalho com ela de confiança, para ela confiar em mim e ela vir e desabafar o que estava acontecendo. Um dos personagens das Aventuras dos Pensamentos Mágicos, que é a Turma dos Pensamentos Mágicos, é a disciplina e a confiança, que é a vitória. Né? Justamente a criança precisa ter essa autoconfiança. E a autoconfiança, quando se tem um professor atento a isso, né, é possível isso acontecer. Você falou uma palavra-chave agora, atenção, porque nós que estamos lidando diretamente com criança, a gente tem que ter um olhar super atento e assim, o tempo todo observando, entendeu? Porque nas pequenas coisas, você vai perceber. Alguma coisa. Tem que ter um olhar muito atento, a gente tem que ter uma sensibilidade, assim... Muito grande. Muito grande. Então, dessa experiência que você estava me contando, né, você observa que a educação precisa realmente receber novos valores, a educação de fato. Como que você vê, sendo professora, imaginando isso sendo praticado na sala de aula, um programa educacional voltado para a educação por princípio? Nossa, seria transformador. Essa é a palavra, transformador. Porque, como eu te falei, né, as crianças que vêm pra gente, elas já vêm com uma bagagem de casa. Sim. E elas chegam pra gente e é daquele jeito. Só que dali pra frente é com a gente. Sim. A gente vai moldar, vai transformar aquilo ali. Então, assim, valores, princípios, ética, você começar a colocar isso para a criança... Isso é por sua conta, não é porque está na grade do currículo, não, currículo isso das necessidades não da comunicação. Mas nesse projeto que a gente faz parte,
tem o socioemocional, como eu te falei. Sim, Então, eu acho que casaria perfeitamente, porque nós estamos falando de emoções, nós sim. estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de empatia, sabe? Que se cada criança se colocasse no lugar do outro antes de fazer alguma coisa, ele não ia Ele fazer, se ele ia transformaria. pensar. Aham. Entendeu? Então, assim, esses valores, eles precisam ser ensinados. E se eles não são ensinados em casa, não são trazidos de casa, então por que não a gente ajudar, né? Sim, Colaborar sim. com isso? Mas veja, e aí essa educação vinda de casa já trabalhada juntamente com os professores, aí seria o suprassumo, né? Porque aí Nossa, teria o retorno, porque os pais estariam preparados para sim. receber a criança já com essa educação. Inclusive, essa educação também poderia ser passada para os pais, por que não? Sim, mas Por que aí, não, né? Assim, num evento de uma palestra, sim, de conscientização, sim, os pais, eles participam, eles prestam atenção nessas palestras, sabe? Então, chamar esses pais para a escola, essa comunidade e sim. mostrar esse É projeto, por justamente que isso. não? Sim, sim. Né? O programa educacional Pensamentos Mágicos, ele visa justamente isso, dar o suporte à criança através dos pais Uhum, e dos educadores. Logicamente que existem educadores e educadores. E os educadores preparados, eles estão atentos. Os educadores que ainda não estão preparados ou não estão tendo essa expertise, eles estão dispersos dessas comunicações internas ali na sala de aula, que pode perturbar o ambiente escolar, inclusive caindo o nível de aproveitamento dos seus alunos. Você acha que isso também é importante? claro, com certeza. Faz a Faz diferença. toda a diferença. Às vezes você vê o aluno, né, caindo na aprendizagem, o rendimento, você não sabe por quê. Aí você chama a mãe vem falar que está passando por uma separação, ou o pai perdeu o emprego. Sempre tem alguma coisa ali atrás. Então, é Certo. bom se a escola dá esse respaldo para a criança, porque a Sim. criança ela precisa confiar em alguém. Sim. Ela precisa se Às vezes. sentir segura em algum Amparada. lugar. É. Então, se for na escola, ok, tudo bem que seja na escola. Sim. Então, É, eu é, acho super importante. é porque, na verdade, Maila, o que a gente vê, por exemplo, a comunidade de educadores, muitas vezes necessitando desse respaldo, vamos dizer assim, de um programa educativo, não só do ponto de vista da parte escolar, mas esse suporte técnico emocional, que aí vai fazer com que a criança aprenda mais, a criança se envolva mais com os aspectos, vamos dizer, do aprendizado do exercício letivo, do ano letivo. Ela não vai ficar dispersa, por quê? Porque ela está mais focada, porque tem esse retorno em casa, vindo de uma atenção da educação, por Sim. princípio, né? Quando você fala assim com um pai a respeito de um filho, de um aluno que não está correspondendo dentro da sala de aula, não no aspecto de alguma matéria, mas porque ele não está sendo, vamos dizer, amigo, é rebelde. Tem crianças assim, não tem? É Uhum, lógico, é tem. evidente. É criança que como esses garotos que estavam roubando, pegando o lanche da menina, existem aqueles perturbadores, aqueles que estão querendo causar problema ao invés de aprender. Como quando uma professora vai e chama o pai, a mãe, como é que é isso? Então, Na maioria das vezes. na maioria das vezes, assim, você chama os pais e você conhece o aluno, né? Sim, Então, assim, quando você chama os pais, você entende perfeitamente o que está acontecendo com a criança. É o que eu te falei. Se a criança, ela tem uma estrutura familiar que está abalada, isso vai refletir dentro da sala de aula. Não só da sala de aula, da escola, porque pode acontecer no recreio, pode acontecer uma hora que ela vai ao banheiro, ficar brava, irritada com alguma coisa. Então, quando a gente chama os pais, o pai vem e conta o que está acontecendo. Olha, realmente, tá difícil lá em casa. Às vezes até problema de financeiro pode acontecer. sim. Que eles falam na frente das crianças, a criança, ela guarda aquilo, depois vai refletir lá na escola. Preocupações, Preocupação. medo.
Exatamente. Mesmo a criança não entendendo, ela sabe que está acontecendo alguma coisa, porque ela está vendo como os pais estão. Veja a importância, né, Mayla, Exatamente. de nós educarmos os educadores para poder absorver essa complicação de emoções, porque não é brincadeira, né? Uma professora vai para uma sala de aula, ela vai levar os alunos a parte, vamos dizer, do português, do inglês, da Da matemática. grade curricular, É, digamos e assim. aí ela vai viver as emoções daquelas crianças que vão trazer todo um sistema vivido dentro de casa, ela vai trazer para a sala de Ô, aula. Ricardo, você sabe que você tocou num ponto que eu me lembrei de uma coisa. Quando eu comecei a dar aula, há um tempinho aí atrás, eu levava muito o que acontecia na escola para casa. Então, assim, chegava uma criança que eu via que ela não estava legal, ela não estava bem, vinha, falava alguma coisa, eu ia para casa angustiada. Nossa, como eu ia mal, eu ia, assim, Queria resolver o problema, queria mas resolver, eu tinha que resolver. E eu ficava muito mal com aquilo. E aí um dia meu marido falou assim: escuta, ou você deixa esses problemas na lá, escola e vem para casa, ou então você vai surtar, porque é, você não vai conseguir resolver tudo. E a partir daí eu consegui ir separando as coisas, entendeu? Porque assim, eu não posso foi resolver o chamada a problema de todo atenção, mundo. exato. Eu não posso. Mas alguma diferença eu posso fazer. Sim, sim, Entendeu? E se eu posso fazer, por que não? Eu vou exatamente. fazer. Por isso que a importância, veja a importância, Malha, do programa educacional Pensamentos Mágicos. Não só para a criança, mas para os pais. Foi o que eu te Que falei. problema todo mundo tem, você concorda? Exatamente. Ou é de financeiro, uma hora é financeiro, outra hora é emocional, é na relação, na vida de relação. Então todos nós temos problemas, nós não Sim. podemos ser problemas. Isso não. Então, a criança que está começando a vida, ela precisa ter uma base familiar educada, Precisa. né? Então, imagine você, Mayla, um programa educacional escrito, feito, desenhado por educadores, né? Um programa construído, escrito, planejado para dar esse respaldo aos pais. Olha, quando você tiver problema financeiro, é assim. Quando você tiver problema emocional, é assim. Quando você tiver problema consigo próprio, porque você não encontrou-se ainda na vida, o É desse problema é jeito aqui, assim. ó. A criança está no contexto, né? Porque ela vive o que você está vivendo. Então, cuidado com o que fala, cuidado com o que diz, cuidado com quais são os seus gestos, né? Então a criança absorve, ela assimila o processo. Sim, E com ela vai certeza. para a escola levando aquele aprendizado. Então, a importância de se ter algo que possa dar esse suporte aos pais é extremamente importante. Sim. Inclusive para facilitar a vida dos professores, que não é brincadeira, que não é uma coisa tão simples. Porque assim, tem uma cartilha de como ensinar. Agora, não tem cartilha de como eles vão aprender. Porque cada criança tem um processo de Exato. aprendizagem diferente, né? Cada Sim, criança assimila de uma forma. E nós, como professores e pais, a gente é exemplo. sim, Então, sim, até tem um caso que eu acho bem legal, assim, para contar. Não é de escola, é de mãe, né? sim. Um caso de mãe. Eu tava com o Murilo, ainda não tinha o Bernardo, né? Nós fomos ao cinema, Seu filho mais, mais mais velho. velho. E o Murilo, ele tinha acabado de fazer 6 anos. E daí eu lembro que lá na fila do cinema, o rapaz falou assim pra mim: quantos anos ele tem? Porque até 5 anos não paga. Aham. Aí, e ele segurando minha mão assim, né? Eu segurei a mãozinha dele, eu olhei pra ele. Aí eu falei: ele acabou de fazer 6 anos. Aí ele pegou e falou assim: mas se você tivesse dito que ele tinha 5, eu tinha acreditado, ele não ia pagar. Aí eu olhei pra cara dele assim, ele falou: mas eu tenho 6. Eu falei: então. Eu falava pro senhor que ele tinha 5, não pagava, mas meu filho tá vendo que eu tô mentindo, né? Que Exatamente. exemplo que eu tô É dando um pra belo ele. exemplo esse, viu, Não dá, Mayra? né? Isso é uma das coisas mais importantes que nós podemos passar para os nossos pequenos. A veracidade dos fatos. Não, Exatamente. não acobertamento, nem a educação por conveniência. Eu te trato bem, mas eu não gosto de você, e quando você sair de perto de mim, eu vou falar mal de você na frente dos meus filhos. Não faça isso, né? Não é exemplo Não é nenhum. exemplo. Então, veja que a educação é uma coisa que vai além das nossas mais profundas compreensões da vida.
né? Educação é uma coisa que se faz todos os dias, um pouco de cada vez, né? Mostrando que a transformação, ela vem de dentro para fora e não é num dia, né, Marla? Sim. Porque você vê uma criança que é uma criança, ela, para se mudar o pensamento, há que se ter um certo, bastante cuidado, até porque se você forçar muito uma mudança, ela pode até fazer, mas não porque está convencida, porque está fazendo Por pelo medo, obrigação, por um medo. receio e tal. Então a gente tem que transformar as pessoas por razão, pela compreensão. E você vê a educação como a base da mais importante atitude para a felicidade na escola, Exatamente. para as crianças. Sim, e hoje a gente, nós como professores, nós estamos formando alunos protagonistas, alunos que pensam, alunos que não aceitam respostas prontas, alunos questionadores, né? Então eu acho que esse é o caminho, a gente está nesse caminho certo, entendeu? E com esses projetos novos, essas inovações, inclusive dos pensamentos mágicos, eu acho que, assim, seria uma parceria muito show de bola, muito legal, que daria muito certo. E a gente vê que já está dando, né? Porque Sim, sim. já tem frutos aí dos pensamentos mágicos. E eu faço muita questão da gente seguir essa parceria aí no canal Blá Blá Blart, Sim. para a gente contar, né, Coisas dos pensamentos coisas dos mágicos. pensamentos mágicos, assim como a gente também aproveitou no mês de setembro para contar sobre os sentimentos, né? Sim, sim. Contamos histórias de sentimentos lá no canal para fazer as crianças entenderem, né? Tipo, Claro, claro. mostrar, olha, você sente isso, é normal, que é o que vocês exatamente. contam nos pensamentos E mágicos. sabe uma né? coisa legal também, Malha, que a gente pode fazer com a sua ajuda, é pegar os sete princípios, né? A família, a amizade, respeito, disciplina, confiança, todos eles, e contar uma história de cada um deles, né? Onde a criança viva, por exemplo, a confiança. Por que existem crianças que não têm a confiança em si mesmas, não desenvolvem esse processo de confiança no professor? O que aconteceu e que pode mudar? Então aí conta essa história para ela. Aí, um outro vídeo a gente conta sobre o respeito, a importância de nos respeitarmos e respeitarmos os nossos semelhantes, seja eles quem forem. Então essas histórias podem ser contadas pelo Blá 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 Blart. não é? E o legal é porque, assim, hoje em dia as crianças são muito tecnológicas, né? Então, assim, eles sabem mexer em coisas que às vezes a gente nem sabe. Então, todo mundo tem canal no YouTube, todo mundo tem Instagram, e aí para eles é fácil de acessar, de ver. Sim, sim. E o mais legal ainda é que, assim, são conteúdos de qualidade. Sim, né? educativos. Educativos, coisas que as crianças precisam, porque hoje em dia tem muita coisa que não é legal para criança no YouTube, Deturbam, né? em vários lugares, né? Então, assim, é um canal que a gente faz com amor, que a gente faz com carinho, né? A música, você viu que a Turma dos Pensamentos Mágicos tem uma série de músicas educativas. Quando você ouviu, chamou a atenção? Ai, é muito legal, porque assim, são músicas com hits, né? São ritmadas, são animadas e as crianças gostam disso. Por mais que ainda, no começo você não entende a letra, porque é a primeira vez que você tá ouvindo. Mas a batida é gostosa e depois quando você começa a ouvir, sentido dela. fica na cabeça e faz todo sentido com a história. É né? verdade. E vocês estão com um projeto legal, um projeto bacana, vocês têm uma parceria legal, vocês vão conseguir sim, tá? Tá bem Com a bonito ajuda o de projeto. vocês, hein? Professores, é muito importante. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse para as pessoas o quanto é importante a educação por princípio e deixasse um recado na sua participação. A gente vai falar mais vezes também sobre outros assuntos da educação. Certo. Bom, gente, eu gostaria primeiro de agradecer novamente, né, essa oportunidade, porque falar de educação, falar de arte, falar de criança é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me atrai. Na verdade, eu vivo isso já há algum tempo. E falar que a educação, essa educação por princípios, né, que nós estávamos comentando, ela existe. Nós precisamos acreditar que ela existe e ela vai dar certo e que se não tiver dentro de casa, nós que estamos do outro lado, que estamos na sala de aula, a gente consegue dar esse suporte e principalmente quem vem com projetos assim como Pensamentos Mágicos, que vem para agregar, também dá muito certo.
e falar para vocês, assim, continue incentivando a leitura, continue incentivando a prática de contação de história, de levar uma cultura para as crianças, um material de qualidade, porque a gente vê que através disso nós teremos adultos que pensam, adultos que são questionadores, adultos que vão fazer a diferença aí no nosso Brasil. Parece meio clichê isso daí de adultos dessa forma que eu falo, mas não é. É o que eu acredito. Então, assim, eu planto hoje como eu planto, que é para colher futuramente. Queria agradecer também a minha parceira Silmara. Ela está aqui com a gente no estúdio hoje, mas ela não quis aparecer, ela é um pouquinho Ela tímida. é tímida, mas Ela é tímida, um mas eu abraço queria para ela. agradecer ela. A Silmara, ela é a redatora do canal Blá 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 Arte. Ela que escreve as Parabéns, historinhas. hein? Eu não sabia. Ela que escreve as historinhas dos artistas. Ela escreve todas as historinhas, passa Outra para mim escritora. para eu contar. Outra Ela é boa escritora. nisso, viu? E é minha parceira aí também, com várias ideias, e tá comigo. Tudo que eu falo, ela topa. Assim, Que é uma legal. parceria muito legal. Também queria agradecer, viu, Sil? Obrigada por você estar aí comigo e acho que é isso. Ah, muito, muito bom. Fiquei muito feliz. Ficamos muito felizes, todos nós, né? E esperamos que logo a gente volte a falar sobre algumas das histórias que você vai contar no canal, falando sobre os pensamentos mágicos, algumas histórias. A gente volta para falar sobre a repercussão, Vamos sim. como é que isso está indo, né? Porque é importante as Eu pessoas quero fazer saberem. parte desse projeto, porque quando o projeto é bom, a gente quer fazer parte, né? A gente Sim. quer abraçar a causa, a gente quer estar junto. Sim, Então, vestir a camisa eu dos quero, pensamentos exatamente, mágicos, né? quero estar junto aí com vocês. Fiquei muito feliz, olha, parabéns, Mayla, por tudo que você faz. É realmente um trabalho muito bonito. Obrigada, E a gente obrigada mesmo. precisa falar desses trabalhos, porque é esses trabalhos que fazem a diferença na vida das pessoas, principalmente das crianças. Com certeza. Né? Ricardo, posso pedir uma licença para você para deixar o nosso Instagram? Quem Pode, quiser claro, se inscrever lá também, seguir, @blablablarte ou @escritora_Mayla. Ou não, né? Segue lá nos dois. @blablablarte, @escritora_Mayla. E também tem o canal no YouTube, Sim. Blablablarte. Sim. Todos nós já estamos seguindo, né? E agradecendo, nós finalizamos mais um programa da TV Pensamentos Mágicos, cujo objetivo principal é a educação que transforma. Até o próximo programa, se Deus quiser.